Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que hora você está assistindo essa aula. Essa é mais uma transmissão do IBC, o Instituto Bíblico Central, que é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Campinas. Escola Bíblica Dominical para o seu domingo ou para todos os outros dias da semana. Nós vamos dar continuidade aqui, já temos hoje indo para a terceira aula, no livro de John Stott, O Discípulo Radical. Se você ainda não leu esse livro, está até aparecendo na tela agora, você precisa lê-lo. Tem um conhecido pastor chamado Jonas Madureira que diz que você não pode passar dessa para a próxima sem ler esse livro. Ele é um livro pequenininho, barato, é um livro que vale muito a pena. E a gente vai trabalhar um pouquinho com ele. Hoje eu estou aqui com o meu querido amigo Márcio Korilov novamente. Está aí, grande Olá, Márcio. pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, Marcelo, pelo convite. Tá aí, cara. Você sabe, Márcio, acho que na primeira aula que nós demos juntos, inclusive, eu acho que cheguei com aquela impressão de que esse radical tinha um pouco a ver com, sei lá, um cara muito fundamentalista, assim, né? Era conservador, né? Ou no máximo, assim, a gente viajasse, podia ser uma ideia de um radical, tipo, sei lá, né? O apóstolo Pedro de boné para trás andando de skate, né? Mas o que é um discípulo radical? Nós vimos, então, que esse conceito de radical tem a ver com raiz, que a gente vê na capa do livro, inclusive, né? Ficou muito bem representado por uma raiz. Então, isso é voltar à ideia de discípulo lá na sua origem, na raiz da palavra, que é ser, de fato, um discípulo. E a gente vive dias de uma comparação complexa, né? Do que é ser um discípulo. Se a gente já entendeu o discípulo como um crente, hoje a gente tem muito aquela comparação, tem até um comediante, Márcio, que ele faz uma brincadeira de crente raiz e crente Nutella, né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso vai ter muito a ver com a discussão que a gente vai ter hoje, aqui nessa aula. O crente Nutella, talvez, sempre é aquele que arruma uma desculpa para não vir na igreja, ele está sempre com alguma coisa, ele está sempre ocupado com alguma coisa, ele sempre tem compromisso, inventa todas. Né? Se está chovendo, se está calor, ele sempre vai ter alguma coisa. O nariz está escorrendo. Né? E o crente Nutella é aquele que reclama do banco duro, né? A mensagem é longa demais, mas o crente raiz não, é aquele que, né, chove canivete e ele está aqui. Aquele que é pau para toda obra, sempre está envolvido com tudo, não reclama de nada. O que tiver que fazer, vamos fazer. Se tiver que ouvir a mensagem 1 hora em pé lá no fundo, ele ouve e ainda se bobear a nota. Né? A gente que é um pouco mais velho, né, ia no louvor, no acampamento Batista Louvor, em retiros, né, de carnaval, me lembro que era complexo, né? O banheiro quase que... O banheiro masculino era uma coisa coletiva ali, né? A gente ia tomar banho, era água escorrendo ali. Era o caos. Né? Era o caos, né? Hoje você tem o crente Nutella, que vai no retiro, no hotel, no acampamento 5 estrelas, né? A gente tem realmente tempos complexos. Você conhece mais alguma, Márcio, dessa? Pois é, são vários exemplos aí, né? Mas acho que a gente pode resumir tudo isso que você falou, né, sobre o crente Nutella, reunir num ponto só, né, que é a falta de profundidade nos relacionamentos com Deus verdade. E com os seus, né, e com os membros do corpo de Cristo. A pessoa está preocupada somente nela, nas necessidades dela, e existe essa superficialidade. Né? Na primeira aula a gente falou sobre esse discípulo radical ser um discípulo inconformado com esse mundo e com esse tempo. Na última aula, a conversa que o Piero teve até contigo aqui, vocês estavam falando sobre esse discípulo radical que busca a cada vez mais ser parecido com o seu mestre, a identificação com Jesus. Né? E a aula de hoje nós vamos falar sobre o tema maturidade. É o 3º capítulo desse livro e nós vamos falar sobre alguns aspectos da maturidade e vamos falar sobre o que é maturidade, essencialmente, no nosso caso aqui, a discussão, maturidade cristã.
Existem alguns aspectos da maturidade. A gente pode entender que ele varia de uma cultura para cultura, né? De certa forma, você tem níveis diferentes, você tem sociedades que você, pelo menos, tem a sensação de as pessoas serem mais amadurecidas na forma como elas entendem a vida, entendem a sociedade, entendem o viver. Então, assim, em diversos aspectos do que é ser maduro, ela tem essas variações. Existe grande influência lógica das circunstâncias que cada um vive. Eu posso ter vivido circunstâncias na minha vida, até, por exemplo, os meus 18 anos, que possa ter feito com que eu, aos 18 anos, tenha mais maturidade do que você com as experiências que você vivenciou até essa idade, ou mesmo com a idade que nós estamos hoje. Então, as experiências que nós vivemos e a idade, logicamente, elas vão ser um grande influenciador nessa questão da maturidade, ou pelo menos devem ser. Algumas pessoas passam por experiências traumáticas muito cedo, Sim. às vezes um óbito na família, Sim. a perda de um pai, da mãe, né, que isso acaba trazendo uma maturidade. Eu tenho um colega, trabalhei com ele muito tempo, eu me recordo que ele com 11 anos já tinha perdido o pai. E eles eram eles são em 3 irmãos. A mãe, já um pouco doente e tal, ela teve muita dificuldade de poder criar, de trabalhar, na verdade, para poder criar os filhos. Então, foi vivendo de pensão, fazendo um biquinho aqui, passando roupa em casa, coisa assim, ela foi criando os filhos dessa forma. Agora, quando eu conheci esse cara, ele já tinha seus 23, 24 anos, você conversava com ele, parecia muito mais velho do que eu, porque circunstâncias que eu assim entendia e ainda sofria um pouco para passar, para ele era muito mais natural, porque ele já tinha vivenciado isso desde pequeno. Essa coisa do vamos se virar, vamos dar um jeito. Né? Começa a trabalhar mais cedo. Começa a trabalhar mais cedo, tudo isso influencia bastante. O gênero é outra coisa que influencia, tá? Eu e você, que estamos meninas, né? Você ainda tem o Matias, mas você tem 2 meninas, eu tenho uma menina. Você percebe como a mulher amadurece mais rápido que os homens. Sim. Né? É natural você perceber isso na sociedade. Tem uma matéria que eu vi, inclusive, na revista Exame, na exame.com, na página deles, uma pesquisinha até que não é tão nova, está feita pelo canal Nickelodeon. Ele diz o seguinte: maturidade não vem necessariamente junto com as primeiras contas para pagar. De acordo com uma pesquisa feita com ingleses, o momento em que as pessoas realmente se tornam adultas, sob o ponto de vista do comportamento, é esse número mesmo, hein? Gira em torno de 30 a 40 anos de idade. Rapaz, acabamos de ficar maduros então, hein? Para homens, essa idade madura começa aos 43. Então, eu estou com 1 ano de idade só. Você já está com 1 ano de idade, eu já estou com 2. Então, Enquanto para as mulheres, essa faixa é os 32. Então, assim, é nítido isso, principalmente quando você tem... Assim, às vezes, quando você convive com a sua namorada ou com a sua esposa, você não perceba tanto. Mas quando você tem filha dentro de casa, você está vendo ela crescer, e se você tiver um garoto por perto, acompanhando, a gente na igreja acompanha essas coisas, a diferença é gritante. Sim, falo com alegria. Vamos lá. Existem alguns tipos de maturidade, né, Márcio? A gente pode falar, logicamente, da primeira, seja física. O desenvolvimento físico do corpo. Então, você tem aí a infância, a puberdade, você vai vendo o amadurecimento do corpo, dos órgãos, de questões reprodutoras e tudo mais. E a questão física também. Você começa a ver na puberdade dos homens a questão da musculatura se desenvolvendo melhor, das mulheres o desenho do corpo, o desenvolvimento das mamas. Então, você está tendo o desenvolvimento da maturidade física. Né? Você tem a maturidade intelectual, que a gente tem a ver com aquela coisa da mente ser mais disciplinada, bem desenvolvida, aquela mente que toma decisões, que racionaliza as coisas de uma forma mais clara e mais madura no sentido que nós estamos falando mesmo. Tá? Tem a maturidade moral, que é aquele momento em que você está cada vez mais... E acho que tem que falar assim, cada vez mais apto a discernir entre o que é certo e o que é errado. Tá? E se a gente pegar para o primeiro ponto que eu falei, isso varia de pessoa para pessoa, varia conforme a história de cada um, varia conforme a formação, varia até se a pessoa convive dentro de um meio como o nosso, por exemplo, evangélico, dentro de uma igreja ou não. Tá?
O desenvolvimento emocional, onde a gente vai falar de equilíbrio, de domínio próprio. Usualmente nós vemos pessoas mais maduras, consequentemente muitas vezes com mais idade, né? Esperando delas que tenham pessoas com mais equilíbrio, com mais domínio próprio. Eu nunca vou esquecer de um comentário. Eu gosto muito de futebol, acho que você também gosta. Apesar que corintiano gosta mais do Corinthians do que de futebol, né? Já gostei mais de futebol. Ok, eu ainda sou um apaixonado pelo negócio. Então, por isso que eu torço para um time que não ganha nada, entendeu? Assim, eu gosto de bola, gosto de futebol. Eu me lembro de um jogador italiano chamado Pirlo. Sim. Ok? Eu, ainda muito garoto, via Pirlo jogando como um cara mais atacante, um cara que corria muito, lateral, avanço e tal. E via o Pirlo encerrar a carreira sempre jogando lá atrás. E você assistia o jogo do cara e falou, você está de brincadeira, ele dá um toque para um lado, um toque para o outro, toque aqui, ele se movimenta um pouquinho, era sempre toques certos e sem correr muito. E um cara com 40 anos que ele encerrou a carreira aguentando jogar 90 minutos. Eu via nesse cara o negócio do cara que desenvolveu uma maturidade na profissão dele, no exercício da profissão dele, que ele tem equilíbrio, que ele tem domínio, ele sabe o que faz e sabe a hora de correr mais ou a hora de correr menos. Tem um pouco a ver com isso aqui que eu acabei de falar. A questão da maturidade profissional, né? Muitas vezes, em alguns casos, demora um pouco mais ou menos, depende da carreira, a empresa que a pessoa trabalha, a área que a pessoa escolhe. E o foco daquilo que nós vamos falar hoje para o restante da aula, que é a maturidade espiritual. Essencialmente, é aquela pessoa, como a Escritura fala, a pessoa que é madura em Cristo. Ok? Como você... Agora vamos fazer um testezinho. Para você que está assistindo essa aula, e eu vou começar com o Márcio, porque o Márcio está aqui na minha frente. Como é que você se autoavalia no quesito maturidade espiritual? É pergunta complicada, hein? Como que eu avalio no quesito maturidade espiritual? Bom... Se a gente desse uma nota de 0 a 10... Não, a gente nunca dá 10 porque, bom, tem uma primeira coisa que uma pessoa madura tem que ser humilde, né? Então a gente não dá 10. Exatamente. Né? Então eu sempre fui uma pessoa que tive muito problema com a autoestima. Então se você perguntar para mim, eu sempre vou colocar lá 1, 2. Poxa. Mas brincadeira. Isso é minha referência, não faz isso não, cara. Mas a gente viu isso semana passada, né, Marcelo, que nosso propósito de vida é nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Isso. Né? Então, nós podemos inferir disso, né, que a maturidade cristã é uma consequência disso. Sim. E eu sei, por exemplo, quando eu estou com o meu relacionamento com Deus em dia, estou estudando as Escrituras, estou em dia com as minhas orações, né, participando das atividades da igreja, me relacionando com aqueles que muitas vezes não pensam da mesma maneira que eu penso, enfim. Mas tudo isso Deus usa para o meu crescimento, né? Então, tudo isso faz parte. Então, em certos momentos, nós chegamos, realmente as coisas não vão bem, parece que a maturidade ela vai regredindo. Né? Quando você traz isso para o campo cristão, o que é maturidade cristã, Márcio? Já entrando de fato no tema da nossa aula. Você não pode nos ajudar com alguma definição disso? Como eu falei, Marcelo, na minha visão, maturidade cristã está muito ligado à semelhança com Cristo. Quanto mais eu me assemelho a Cristo, mais maduro eu estou, eu me encontro. Né? Me encontro, porque não é uma situação também, um nível, não é igual um jogo de videogame, alguma coisa, que você atingiu um certo nível e você não volta atrás. Né? Mas é algo que depende totalmente de nós, esse amadurecimento cristão? Não, de forma alguma. Né? Eu, pelo menos, enxergo, e a Bíblia diz claramente, né, que isso é uma ação do Espírito Santo. Perfeito. Né? Nós vemos ali, por exemplo, que o fruto do Espírito, ele quem é o amor, Perfeito. E dele geram todas as outras coisas. Né? Então, ou seja, não é algo que eu consigo... A Bíblia, sim, me dá responsabilidade, nós falamos um pouco sobre isso semana passada. Tem uma responsabilidade muito clara que eu tenho, que é de me encher me encher do Espírito Santo. Perfeito. Então a Bíblia fala que eu tenho que falar em salmos, falar em hinos, cantar hinos de louvor, falar coisas que agregam valor aos meus irmãos, não simplesmente não jogar a conversa fora. Todas essas atitudes, elas
contribuem para que o Espírito Santo tenha a sua atuação maior na minha vida. Legal. Né? Então, essa é minha responsabilidade, mas o processo de transformação, como nós vimos semana passada, né? E o processo da maturidade é através do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. O oposto da maturidade cristã, ou seja, a imaturidade cristã, ela parece ser um grande problema para a igreja nos dias de hoje, né? Talvez a gente possa ter até números, quando você olha o percentual de cristãos dentro de uma sociedade, não vamos nem falar mundo, vamos falar Brasil só, e você pega o número de cristãos dentro da nossa sociedade, ele é até grande. Se você quiser trazer para mais próximo e falar quem se declara evangélico, esse percentual também é grande e tem crescido com os anos. Nós já falamos no Brasil, se não me engano, em 75%, 80% se denominam cristãos. Tá? Dentro desse número, pelo menos 41%, se não me engano, os números que eu vi, são que se denominam evangélicos. Ok? Agora, nós podemos dizer que a igreja cristã é madura nesse sentido? Porque me parece que nós temos muito mais estatística do que qualidade dentro do que nós podemos falar com relação a pessoas que crescem em profundidade no seu relacionamento com Cristo. Marcelo, até, desculpa interromper, não, mas esses movimentos evangélicos que têm cada vez mais ganhado força, né, apontam justamente para o contrário, para uma falta de maturidade, né? Nós já falamos aqui diversas semanas sobre essa teologia do coaching muito focado na pessoa, no ser humano ao invés de Jesus Cristo. Né? A prosperidade, né, focada muito mais no que eu ganho, no que eu acumulo, das minhas vitórias, esse triunfalismo, muitas igrejas tradicionais, você vai lá, parece que você está numa palestra de autoajuda, né? Não, você vai sair daqui vitorioso, você vai vencer, hoje sua bênção vai chegar. Então, esses movimentos apontam justamente para o contrário, para uma superficialidade, né? Uma falta de compromisso, uma falta de aprofundamento Sim. no conhecimento de Cristo, nesse processo de maturidade cristã. Sim. Você vê que esse problema não é tão novo também, né? Paulo, por exemplo, aos Coríntios, faz a seguinte ele os adverte da seguinte forma, no capítulo 3, versos de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo... É uma pergunta, né? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então você vê, ele faz essa relação de imaturidade cristã com você ser carnal. E como é que você alimenta alguém que é ainda imaturo? É com leite, é com mingauzinho, é com comidinha levinha. Por quê? Porque ele não vai entender. Tanto é que, veja, em outra passagem, esse problema é tão sério que Paulo, quando escreve aos Colossenses, e ele identifica todos os problemas que estavam acontecendo na igreja de Colossos e de Laodiceia, né? Uhum. Ele escreve a carta para as duas igrejas, isso. Em que ele escreve a essas igrejas com a preocupação com o crescimento do gnosticismo e do misticismo dentro dessas igrejas. E ele está percebendo que a causa dessas teorias, dessas doutrinas estarem crescendo dentro dessas igrejas era que os crentes eram imaturos no conhecimento da palavra, de certa forma. Engraçado que ele começa o capítulo 1 com muitos elogios. Como se assim, olha, os problemas com as igrejas serem só o de vocês. Sim, não é tão... É feio, mas não é tão feio. Mas mesmo assim, ele identifica algo que estava nascendo e poderia se tornar um grande problema. E ele de cara, ele vem e fala assim em Colossenses 1, de 28 a 29. Nós proclamamos a Cristo, porque um pouco antes disso ele vai fazer aquela parte maravilhosa de Colossenses 1, acho que de 17 a 25, se não me engano, que ele descreve Jesus, né?
E ele coloca aqui, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Aqui existe a seguinte questão, e a gente sabe que não é muito fácil de lidar com ela, é quando ele fala que, com toda a sabedoria, a fim de apresentarmos todo o homem perfeito em Cristo. O adjetivo perfeito aqui vem do adjetivo grego teleios, falei certo? Ele ocorre 19 vezes no Novo Testamento e ele pode ser traduzido por perfeito ou maduro. Agora, raramente ele significa perfeito num sentido absoluto. Em vez disso... Imaculado. Isso. Para contrastar isso com uma criança, por exemplo. Assim, é melhor, né? Fica dessa forma, fica melhor. Segundo o próprio John Stott, a gente entender teleios como maduro. Então, lendo novamente o texto, seria como nós falássemos assim, o Paulo estivesse escrevendo, nós o proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Me ajuda aí, que eu sei que lidar com esse teleios não é assim a coisa mais simples entre os teólogos, né? É verdade, Marcelo, verdade. Realmente é um termo, não vou dizer polêmico, né, mas que dá margem a várias interpretações, né? A gente até um pouco antes do início da aula aqui, né, a gente estava falando sobre a questão dos dons espirituais, né, que as interpretações diferentes de cessacionismo ou de continuacionismo, elas se baseiam justamente no versículo que usa essa palavra, né, o teleios. Mas quando essa palavra aqui, ela dá a ideia de uma perfeição, de que o cristão, um nível de perfeição que o cristão pode obter, pode conseguir. Não é inalcançável. Exato. Por quê? Porque se você ler lá, por exemplo, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 5,48... Sermão do Monte. Aí. Sermão do Monte, já do meio para o final. O que Jesus Cristo fala ali? Deixa eu pegar aqui. Que nós devemos ser perfeitos, assim como Deus Pai também o é. Ou seja, essa palavra perfeito que Jesus Cristo usa é a palavra teleios. Teleios. É algo que o homem, mesmo com a sua limitação, a sua natureza corrompida pela queda, ele pode alcançar. Como nós falamos, obviamente, com a atuação do Espírito Santo. Então, essa perfeição é justamente essa maturidade cristã de que nós estamos falando a respeito. Muito obrigado, muito bom. Paulo fala de uma maturidade, portanto, em Cristo. E a forma mais comum usada por Paulo para definir cristãos é sempre esse em Cristo. Não no sentido de estar dentro, como papéis dentro de uma gaveta, roupas dentro de um armário, né? Mas como ramos que estão em uma videira, como membros de um corpo. Assim, esse estar em Cristo, é estar relacionado a Ele de alguma forma. Isso é uma doutrina que a teologia, especialmente a reformada, chama de união mística com Cristo, certo? Pode-se definir essa união mística como uma união íntima ou orgânica, como uma união vital e espiritual entre Cristo e seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da sua vida e poder, da sua bendita ventura e salvação. Eu citei aqui Luiz Berkhoff, certo? Na sua teologia. Sim. Luiz Berkhoff, na sua teologia sistemática. Foi a fundo agora, hein? Berkhoff é pesado. É pesado. Ele é muito reformado, né? Muito reformado. Essa união em Cristo, ela se dá de forma orgânica quando Cristo e os crentes formam um corpo. Cada parte do corpo serve a cada uma das outras partes. E por estas é servido em uma união indissolúvel. Veja, por exemplo, João 15,5. Eu sou a videira, vocês são o ramo.
Se vocês permanecem em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A nossa salvação é que a gente tem aquela visão do momento em que nós aceitamos a Cristo, que é geralmente assim que nós tratamos isso. Mas quando a gente se aprofunda, a gente vê que isso é muito maior do que simplesmente o iniciar um convívio com a palavra de Deus mais próxima, aprender um pouco mais ou conviver na igreja entre pessoas crentes como eu. Mas é ser participante da morte e ressurreição de Cristo. Não é se tornar uma pessoa da Trindade, igual essa união igual existe dentro da Trindade, mas uma união de uma forma diferenciada e especial. Muito complicado explicar tudo isso, ou por que Deus fez dessa forma, mas desde o momento da eleição até o momento do restante da nossa vida, até a eternidade, nós somos ligados a Cristo. E isso tem que ser muito claro na cabeça do crente, porque isso torna muito diferente que a vida cristã não é uma coleção de hábitos e eu posso isso ou não posso aquilo. Falo isso porque nós estamos falando de amadurecimento. E ainda tem muita gente na igreja achando que é um manual de conduta. É verdade. Estar unido a Cristo muda completamente a forma como você visualiza a vida cristã. Pelo menos tem que ser assim. Porque é um relacionamento indissolúvel, como nós muitas vezes entendemos o próprio casamento. Tanto é que Paulo vai falar tanto do casamento, vai falar do casamento de uma forma especial e relacionando isso com a Cristo e a igreja. Porque essa união ela é profunda. Essa união também é vital, no sentido de que Cristo é esse princípio vitalizador. Cristo habita e ele anima os crentes. Romanos 8:10 diz: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Romanos 8:10. E também é uma união no sentido espiritual, mediante o Espírito Santo, como você citou mais cedo. Cristo agora habita nos crentes, une-os e os entrelaça numa unidade santa. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. A união mística é uma doutrina que talvez a gente não precise falar o quanto ela é mais especial ou não, mas é algo que um crente precisa conhecê-la, porque ela é como se fosse o contexto de toda a salvação, de todo o nosso processo de salvação. Quando a gente fala em teologia, a área de soteriologia, né? Essa é uma área que você precisa compreendê-la, porque parece que ela amarra todas as outras coisas. O quanto a relação do crente com Cristo não é essa relação simplesmente de eu sou amigo do Márcio, o Márcio é meu amigo. E nós podemos ser amigos a vida inteira. É uma relação de união de fato. Correto? Falei alguma besteira? Não falou. Aqui Acho que foi só. Deu um pico de energia. Tranquilo? Tá aí, tá tudo certo? Aqui tá normal. A gente corta esse pedaço aí. Tranquilo? Não, tá tudo em paz. Quem estiver assistindo aí não assusta, todo mundo vivo. Deu um pico de energia. Deu um pico de energia aqui, mas como a gente usa notebook, tem essa vantagem. O áudio caiu? Não, o áudio está funcionando. Beleza. Vamos seguir. Tranquilo, vamos lá. John Stott usa a seguinte palavra: ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual nós o adoramos, confiamos nele, o amamos e nós lhe obedecemos. Como eu falei, esse estar em Cristo é tão grande, tão especial, que você não fala simplesmente de conhecê-lo. Você não fala simplesmente em coisas soltas, é uma coisa ou outra, mas nós o adoramos, nós confiamos nele, nós o amamos e nós lhe obedecemos. E podemos ir colocando mais coisas nisso. Tanto é que um bom exemplo, e eu quero trabalhar com isso um pouquinho agora, Márcio, é o exemplo de Jó. Uhum. Logo no primeiro versículo do capítulo 1 de Jó, diz o seguinte: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. E Jó era um homem íntegro e justo. Ele temia Deus e ele evitava o mal.
Olha a coleção de coisas que ele era íntegro, ele era justo, ele temia Deus, ele evitava o mal. Indo um pouco atrás sobre esse termo evitava, ele é tão profundo, tão pesado, como se você pode ser usado até para vomitar. Tal o negócio. Então, assim, evitar de uma forma radical, pesada. Eu já ia usar o radical no sentido do outro meu, entendeu? Desviar-se completamente. Jó buscava o caminho de Deus e ele se desviava do rumo do mal. É como se eu tivesse indo, eu encontrasse o mal e eu fosse para um caminho completamente diferente dele sempre, ao menor sinal do mal. Então era assim que Jó vivia. E essa é a filosofia que o discípulo tem que ter. Isso é maturidade cristã. Você já procurou ver a experiência de Jó sob a perspectiva de Jó? Porque nós lemos a perspectiva de quem está narrando. Então, nós sabemos aquela primeira conversa de Deus com o diabo. Jó não sabia de nada disso. Uhum. Nós já sabemos que no final da história de Jó, Deus restitui em dobro tudo que ele perdeu. Jó, quando disse, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor, ele não sabia que ia ter nada daquilo de volta. Então, a perspectiva de Jó, para ele continuar sendo íntegro, justo, temendo a Deus, evitando o mal, o que não quer dizer que ele não pecava, porque nós, lendo o livro, nós percebemos isso, não quer dizer que ele não pecava, mas Jó era íntegro, justo, temia a Deus, evitava o mal. Em nenhum momento ele amaldiçoou. Em nenhum momento ele amaldiçoou. E além disso, Marcelo, é importante citar os amigos, né? As pessoas que estavam próximas a ele, que julgavam estar dando conselhos, falando, oh, se isso que você está passando é porque alguma coisa está errada na sua vida. Né? E no final Deus condena a atitude desses amigos. Sim. Né? Simplesmente querer sistematizar, legalizar tudo, né? De querer teorizar tudo a respeito de Jó. Eu tirei a seguinte conclusão, quando eu tento olhar um pouco a perspectiva de Jó. Ele tinha maturidade, não só para entender tudo o que aconteceu com ele, mas ele tinha maturidade para continuar entendendo sem ele compreender tudo. Isso é, Deus pode permitir algumas coisas na minha vida que eu não vou entender plenamente por que aquilo aconteceu, mas eu continuo entendendo que o que Ele quer para mim é melhor, que o plano dele é perfeito, de que no final, do jeito dele, é que vai dar certo e não do meu. Nem que eu perca tudo, nem que eu perca a saúde. No fim, pode ser difícil, eu posso chorar, eu posso prantear, e você vê salmos inteiros sendo escritos de pranto e de tristeza, mas de pessoas que confiavam que o jeito de Deus é que tem que ser. Esse é melhor. Essa semana, eu estava gravando um estudo para o Ministério Sementes de Amor sobre o exemplo de Davi, ali na caverna, em Engedi, quando ele se vê na possibilidade de mudar os planos de Deus. Ora, eu já vou ser rei mesmo, Saul está do jeito que está, fragilizado, eu mato ele. Ele corta só a ponta da capa e já fica desesperado de assim, o que eu fiz? Né? E você vê um Davi, que a gente sabe tudo que fez, mas um Davi que confiava que não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Vamos continuar. Jesus tinha discípulos imaturos? Pergunta boa, né? Com certeza, temos várias evidências ali de discípulos com atitudes completamente imaturas. Né? A gente às vezes dá risada de exemplo de discípulo, mas a gente para pensar assim... Nós somos esses discípulos. Somos tanto quanto. Exatamente. Veja o texto de João 16, versos de 12 a 17. Eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar isso agora. Mas quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo,
falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao meu Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns discípulos olharam um para o outro e disseram: o que é que ele quis dizer com isso? Mais um pouco e não me verão? E um pouco mais e me verão de novo? E por que eu vou para o Pai? Então, eles não conseguiam entender o que ele estava querendo dizer, né? Estando em Cristo, esse quer que nós, o que quer que nós identifiquemos ele quer que nós identifiquemos a nossa imaturidade, para que nós possamos desenvolver o desejo de crescer rumo ao alvo que é Ele, né? Visto a última aula. E esse é um processo que sempre vai estar acontecendo na vida do crente. Por mais que nós falamos lá no início que ele esse conceito de maturidade que Teleios coloca, ele seja alcançável nessa vida, ainda assim, só o Espírito Santo fará isso em nós e nós nunca seremos iguais a Cristo. Portanto, enquanto vivemos aqui, esse é um processo de amadurecimento que nós sempre vamos passar, né? Exatamente. Quer colocar alguma coisa, Márcio, nesse ponto? Marcelo, eu queria, aproveitando que hoje é dia 30, Dia domingo, 30, né? dia de eleição. Dia de eleição, em algumas horas aí nós saberemos quem será o governante do nosso país. Do Estado também, né? Pelos próximos 4 anos. 4 anos, pelo menos. E, Marcelo, eu de coração, eu queria deixar uma mensagem aqui de exortação, né? Uma vez que nós estamos falando de maturidade, e quando você mandou o texto, eu comecei a preparar, eu comecei a ficar incomodado, porque isso eu me incluo também, tá? Não é querendo ser legalista, querendo passar, mas o que eu vejo que durante esse período de eleição, a gente presenciou uma falta de maturidade tremenda nos cristãos. Por que eu digo isso, Marcelo? Que nós vemos muitos cristãos, até mesmo pastores, usando o púlpito, usando aquele lugar onde eles deveriam estar ali propagando a mensagem, e não é só os pastores, né? Isso é um problema geral, né? Para usar versículos distorcidos, né, para favorecer um candidato ou favorecer outro candidato. Isso é um problema dos dois lados, não é de um lado específico. Não, dos dois. Às vezes usando interpretações do jeito que eu não consigo entender de onde tiraram. Exatamente. Então, vou trazer até alguns exemplos assim de vídeos que eu vi rolando na internet, chegaram para mim através do celular, como eu falei, não só de um lado, mas para o outro também. Então, nós vimos aí, por exemplo, um pastor que coloca lá que Jair levantou e julgou Israel por 22 anos. Que o coração do sábio ele se inclina para a direita e não para a esquerda, né? Que Apocalipse 13 fala sobre a besta, enquanto Apocalipse 22 fala sobre o anjo do Senhor, o anjo ungido do Senhor. Engraçado, 22 agora, né? Já que ele está fazendo um trocadilho com o número do candidato, há 4 anos atrás era 17, era diferente, não era? Era diferente. Mas eu falei, isso não é exclusivo de um lado, Marcelo. Não é de um lado só. Nós vemos, por exemplo, assim, eu recebi essa semana um print que falava assim, que o versículo que fala do amor é 1 Coríntios 13. É só o capítulo inteiro, mas tudo bem. Outro político colocou que aquelas pessoas que não gostam nem de um candidato nem o outro são justamente aquelas pessoas mornas que Jesus Cristo disse no futuramente vão vomitar da boca dele. Enfim, é uma série de distorções, né? Muitos falam, pode ser até uma brincadeira, né? Mas eu enxergo muito mais do que brincadeira, é uma zombaria. Cara, é usar a palavra de Deus para exatamente. Brincadeira. Muitas vezes uma pessoa que tem autoridade, e a gente sabe que a palavra de um líder, ela faz uma diferença. Né? Eu não estou dizendo que nem que a preocupação não seja legítima. Nós estamos falando da nossa vida, da nossa família, da sociedade que nós vivemos no nosso dia a dia. Não estou dizendo que não é uma preocupação legítima.
Exatamente. O problema é quando você descamba para tentar misturar ambientes que não se misturam. Tá? Exatamente. São ambientes que não se misturam. Falei, assim, a aula não é específica sobre isso. É. Quando é maturidade cristã, tem inúmeros problemas. Eu poderia colocar aqui áreas da minha vida que são... Eu sou totalmente imaturo, você da mesma forma. Sim, tenho. Poderíamos falar de tantos outros problemas, mas esse em específico, aproveitando essa data, Deus me incomodou, né? Que eu aproveitasse tá esse espaço para trazer essa palavra de exortação. Né? E Deus é muito claro, Jesus Cristo é muito claro ali, falando que de Deus não se zomba. Né? E o apóstolo Paulo diz que aquele que semeia zombaria, um dia vai colher dela. Vai colher. Vi distorções tão terríveis, assim, colocando em Jesus posicionamentos políticos que ele não teve e que nunca passou na intenção dele, não fazia parte do ministério dele. Jesus não perdeu tempo com nada que não fosse o ministério dele. Tá? Então, assim, a gente pode... A discussão seria longa, né? Você Exato. tentar pegar atitudes de Jesus, ensinamentos de Jesus e achar que ele estava ensinando algo que tem algum viés político com os dias de hoje. Ele simplesmente se ateve a falar do reino do Pai. Né? Exatamente. Bom... Desculpa tomar esse espaço. Não, legal. Acho que realmente eu agradeço até. Mas vamos Queria tentar prosseguir. colocar uma coisa um pouco prática. 3 formas de desenvolver maturidade. A primeira é conhecer a Cristo. Pode parecer... As 3 maneiras aqui, essas 3 formas, podem parecer até às vezes ingênuas, mas são assim profundas e não param nunca. Então, ou a gente convive com isso, conhecer a Cristo, sim. Agora, veja, 2 Pedro 3,18 diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunto, você conhece Jesus realmente? Você conhece Jesus realmente? Como é que você pode conhecer Jesus realmente se você nunca o viu? Você pode conhecer Jesus se você nunca falou com ele fisicamente. Né? Assim, igual eu estou falando com o Márcio. Como é que nós podemos conhecer Jesus profundamente? Através da Bíblia. Da sua revelação. Através da sua revelação. Especial. Eu gosto dessa palavra, de um relacionamento com a palavra. Porque palavras de Jesus em João 5,39, parte B. São as escrituras que testemunham a meu respeito. Jerônimo, um antigo pai da igreja, né? Ele escreve que ignorância da escritura é ignorância de Cristo. Certo? Certo. E eu queria complementar, Marcelo, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo registradas ali em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amém. A segunda forma de crescermos em maturidade é passar tempo com Cristo. Uma coisa é conhecer Cristo através da sua palavra. A segunda é passar tempo com Ele, é relacionar-se com Ele, é ter experiências com Ele. Não é apenas a Escritura, que essa foi a primeira parte que nós falamos. Eu costumava usar a seguinte colocação, acho que eu usei isso numa aula quando eu falei sobre teologia, se não me engano, sobre a importância de estudar teologia. Se você tiver tempo só para estudar a Bíblia, e não para lê-la simplesmente, opte por estudar. Entendeu? Não é a leitura solta só, não, isso é importante. Mas é ter relacionamento com essa palavra, é conhecê-lo ali e experimentá-lo, é caminhar com Cristo, é no dia a dia você parar e... Espera aí, Jesus, vamos lá, como é que a gente vai... E você experimentar que Ele está com você. Uma coisa muito interessante desse passar tempo é um exemplo do próprio, relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, 33 e 34, olha só. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Ponto.
Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Os discípulos passavam tempo com Jesus para entender aquilo que ele estava ensinando, que muitos não iam entender sem a revelação. Mas aí o discípulo estava com o mestre. Senhor, me ajuda a entender isso aqui. Como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que isso funciona na minha vida? O objetivo de Deus com a sua palavra é que você leia e não entenda, para você perguntar para ele o que significa cada parte. E assim você passa tempo com ele. Certo? Certo. Faz sentido isso? Faz sentido. E até pegando o gancho, né, hoje, né, na classe de idosos, eles estão estudando lá o Salmo 139, um dos mais belos salmos, né, conhecido também como a coroa de todos os salmos. Né? E um dos atributos divinos destacados por Davi é justamente a onipresença de Deus. Né? Para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Muitas vezes nós abatidos pelas dificuldades do dia a dia, desanimados, envergonhados até, né, pela presença do pecado, muitas vezes as dificuldades do cotidiano, nós não buscamos esse relacionamento com Deus pensando que Ele não está ali. Né? Mas a Bíblia é muito clara, né? Não há como fugir da presença de Deus. Né? Ele está ali o tempo todo. O tempo todo. Não vou dizer esperando, né? Mas Ele está ali disponível para se relacionar conosco em todos os momentos. Sempre Ele vem ao nosso encontro, né? É verdade. A terceira forma de prática de crescermos em maturidade é reconhecer a nossa incapacidade sem Cristo. Porque, pensa, a sociedade interpreta a maturidade sempre relacionada muitas vezes com a independência. É minha independência financeira, eu tenho meu próprio carro, meu próprio imóvel, eu tenho meu emprego, eu tenho condições para as coisas, então eu tenho independência. Na vida cristã é o oposto. Posso dizer que é o oposto. Maturidade cristã é o oposto de independência. Vou ler Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele que busca Deus quando está cansado, Cristo quando está cansado e sobrecarregado, seguindo o conselho dele, é o crente maduro. É o crente que sabe que sozinho não vai conseguir. É o crente que sabe que vai além. É o crente que naturalmente ele está solto, andando com o mestre, seguindo esses passos. Pai, como é que eu faço isso? Como é que é aquilo? Não consigo, estou com medo, estou inseguro. Não importa quantos anos de vida cristã você tem, você sabe que a cada dia mais parecido com Cristo, você mais depende dele. Não é a lógica de que aquele que acabou de conhecer a Cristo é o que mais depende. Ele depende, mas ele não sabe o quanto ele pode depender. Porque ainda vai ter muito crente, principalmente novo, que acha que eu não vou atrapalhar Deus com esses probleminhas meus. Mas Deus é completo. E ele fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e isso aqui não é para o crente, o não crente ou para o crente novo. Essa é uma experiência que quanto mais próximo a Cristo você tem, mais é o seu dia a dia, mais é o natural da sua vida. Exato. Quer complementar alguma coisa, Márcio? Não, a gente até falou um pouco sobre isso, né? Que o crente maduro ele sabe de que a transformação em sua vida acontece através da obra do Espírito Santo. Né? Como nós falamos, alguns textos bíblicos nos dão mandamentos claros, ordens claras, né? De nos enchermos do Espírito Santo, de não apagarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Mas o crente maduro sabe que essa transformação vem através da atuação do Espírito Santo. Exato. Concluindo, já indo para o final, que a gente possa pensar o seguinte, que a gente não seja, como o próprio Stott cita, ele cita um autor chamado J.I. Packer, escreveu um livro, inclusive eu tenho ele, Conhecimento de Deus, em que ele fala que nós temos que parar de sermos cristãos pigmeus, porque o cristão pigmeu tem um Deus pigmeu, né? Então, como vimos em 2 Pedro 3,18, que nós não cessemos de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Quanto mais nós crescemos, nós não nos tornamos mais parecidos com o tamanho de Deus, não. Deus se torna maior ainda. Então, tem um pouco a ver com o que o Packer fala no livro dele, né, logo na introdução. Então, isso é cristãos pigmeus. Nós temos que deixar de ser cristãos pigmeus, porque se nós estivermos sendo cristãos pigmeus, é porque o nosso Deus é pigmeu, pequenininho. Né? O apóstolo Paulo nos deixa um desafio em Efésios 4, de 13 a 15. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quanto mais próximos e imitadores de Cristo formos, os problemas e adversidades da nossa vida, as pressões, as perseguições, perseguições sutis e as pesadas que podem vir sobre nós, não vão nos assustar, porque quanto mais próximos de Cristo, maior é a fé que Ele nos proporciona, maior é a minha dependência dEle, maior é Deus diante de tudo isso. Amém. Diante de tudo isso que você acabou de citar, inclusive, que nós temos ouvido de muitos, me permito usar aspas, mas vamos respeitar, pastores aí em púlpitos, ou muitos crentes, ou ditos crentes nos dias de hoje, com um pavor exacerbado de tudo que possa acontecer com o nosso país, eu digo, crentes que caminham, volta lá atrás e tenta entender a perspectiva de Jó, com tudo que aconteceu na vida dele. Ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo na vida dele. Ele só viu desgraça acontecer, só viu tudo, perdendo tudo. E seguido, assim, né? Foi numa avalanche. Mas ele era íntegro, ele era justo, ele confiava em Deus, ele se desviava do mal. Jó tinha um nível de maturidade que permitia passar por todas as incertezas que poderiam vir, sabendo que Deus está sobre todas as coisas. Nada foge ao controle dele. Eu citei Davi agora há pouco, mesma coisa. Mesmo as besteiras que ele fez, ele sabia que Deus está sobre todas as coisas. E ele não perde o controle de nada. Deus. A vida de José também. Vida de José. Que leva ele no final ali de Gênesis a dizer: tudo que eu passei foi para que vocês pudessem ver a glória de Deus. Né? Se vocês fossem resgatados ali, que vocês não passassem fome, enfim, todo aquele sofrimento que eu passei, Deus transformou em alegria. Nas palavras de Stott, fechando esse capítulo, ele diz o seguinte: que Deus possa nos dar uma visão completa de Jesus Cristo. Primeiro, para que possamos crescer em maturidade. E segundo, para que pela nossa proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas possam se apresentar maduras também. John Stott, em seu último livro publicado, tem nos convidado ao seguinte: a inconformar-se com uma espiritualidade rasa, mas que possamos crescer e nos exercitar na piedade, que possamos parecer-nos mais com Cristo. E hoje falamos que possamos crescer em maturidade com Cristo. Quer completar alguma coisa? Falar alguma coisa para a gente encerrar, Márcio? Não, acho que está de bom tamanho, excelente.
Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você. Agradeço muito. Próxima semana estamos aqui novamente com o 4º capítulo. Não perca as últimas aulas. As aulas, se você perdeu, está lá no nosso canal. Como eu falei mais uma vez, procure o livro, vale muito a pena essa leitura, uma leitura rápida, mas muito produtiva. Semana que vem continuamos com esse livro e final de novembro a gente já encerra, né? Encerramos ele no final de novembro, Isso. 26, né? Isso, o último final de semana de novembro. Último final de semana de novembro. Tá bom? Então, gente, só deixar o recado final aqui, né, para as pessoas continuar, incentivando as pessoas a continuar frequentando nossas classes presenciais. Elas continuam também até o final de novembro. Se você tem algum comentário, alguma dúvida também, você pode deixar aqui nos comentários do chat ou nos comentários do próprio vídeo ali no YouTube. Nós leremos todos, também encaminharemos suas dúvidas. Para aqueles que me conhecem, têm um contato, meu, do Marcelo também, fica à disposição. Pode nos procurar sempre. Pode nos procurar sempre. Tá Amém. legal? Obrigado, Márcio. Valeu. Um grande abraço a todos.